Hoje, pela manhã, nós tivemos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, trazendo o PIB brasileiro para o primeiro trimestre de 2024, Produto Interno Bruto. E ficou até em linha, ou talvez um pouco acima da expectativa geral de mercado, que era de um crescimento de 0,7%, frente ao quarto trimestre de 2023. Ele ficou em 0,8%, né? Então, ligeiramente acima da maior parte das expectativas que foram apresentadas. Este número mostra um cenário de crescimento depois de praticamente 2 trimestres seguidos sem crescer. Nós vamos mostrar agora os dados comparativos em relação ao quarto trimestre. Está na tela, nós temos aqui o geral, como eu disse, crescimento do PIB de 0,8%. O setor de grande destaque aqui é o de serviços, com alta de 1,4%. A agropecuária, ela cresce 11,3%, mas quem é do campo sabe por quê? Porque você tem um quarto trimestre no qual você está plantando. Aí você tem um primeiro trimestre no qual você está colhendo. Então, independente se o preço é bom ou ruim, é claro que a movimentação é muito maior. Então, quando compara ao quarto trimestre, o crescimento de 11,3%. A indústria que apresenta um cenário ali, dá para dizer que estável, mas com recuo de 0,1%. Utilizando os dados do IBGE, também, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós vimos a comparação do primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2024. Veja conosco agora como é que vem esses números para esse comparativo. Agora é o primeiro trimestre de 2023. E aí você vê um crescimento realmente expressivo, entende por que a área de serviços ela tem esse grande destaque, né, nesse relatório apresentado hoje. Ele cresce 3%. A agropecuária recua 3%. E aí o produtor rural sabe muito bem disso. As duas safras tiveram problemas, evidentemente, né? Tanto a que foi colhida no primeiro trimestre do ano passado, quanto essa do primeiro trimestre, colhida no primeiro trimestre de 2024. Entretanto, os preços internacionais e principalmente regionais, eles recuaram muito em relação ao principal produto, que é soja. Já a indústria, comparando primeiro trimestre de 2023 com o de 2024, cresce 2,8%. Estes são os números que nós trazemos aqui no Agricultura BR. Só que agora a gente vai entender um pouco melhor esses números em relação à economia. Se a gente olhar ali do primeiro trimestre do ano passado para o primeiro trimestre de 2024, vai ter um crescimento do PIB de 2,5%. Vamos entender agora o que isso representa, de fato, para a economia brasileira e também para as expectativas desta economia, que teve algumas mudanças, né? E principalmente em relação ao que se espera de encerramento de taxa de juros, a inflação que está com uma expectativa que estava caindo, agora começou a crescer ao final do ano de 2024, mas quem vai nos esclarecer as informações é o economista Roberto Troster, que participa ao vivo conosco pela internet. Troster, obrigado pela sua participação mais uma vez. E a pergunta inicial é muito simples. Os dados apresentados pelo IBGE para o primeiro trimestre de 2024 são ou não positivos, Troster? O que significa? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, por partes, você colocou muito bem, você compara um trimestre com o trimestre anterior, o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado. Por quê? Porque tem sazonalidade. Então, você vê que só um trimestre com o trimestre anterior, a agricultura cresceu 17%, mas aí você compara esse trimestre com o trimestre do ano anterior, caiu 3%. Mas, a bem da verdade, é o segundo maior resultado do setor agropecuário em toda a história. Então, estão indo muito bem. O ano passado foi um ano excepcional. Se a gente analisa trimestre contra trimestre do ano anterior, a gente tira a sazonalidade e olha, no ano passado, e no terceiro trimestre, subiu 2%. No quarto trimestre, subiu 2,1%. Nesse trimestre, subiu 2,5%. Quer dizer,
você, de alguma maneira, você está com um momento mais forte. E o que explica isso daí? Fora a contribuição do agro, como eu disse, é o segundo melhor agro da história, o setor externo, as exportações estão crescendo muito. Quanto mais crescem as exportações, além de aumentar o PIB, tem uma outra vantagem: mais dólares entram aqui dentro. O dólar está excepcionalmente elevado hoje, mas mais dólar significa dólar mais barato. Dólar mais barato significa menos inflação. Menos inflação significa juros mais baixos. O mercado está um pouco pessimista com relação à política monetária. Eu sou um dos poucos, né, que acredita que nós vamos ter uma mudança nisso. Da mesma maneira que você teve uma piora, você vai ter uma melhora nas próximas semanas, barra meses, né? De maneira geral, a indústria está indo muito pouco em relação ao potencial que ela tem, o comércio foi bom, o consumo das famílias foi bom, e o setor de serviços está indo muito bem. Acho que são 15 trimestres em que ele está positivo. Então, eu diria, o Brasil está muito aquém do que ele pode ser, mas está muito melhor do que estava. Quer dizer, está tendo hoje o PIB alcançado nesse primeiro trimestre, o PIB mais alto da história, e está 7,8% superior ao PIB pré-pandemia. Troster, só vou comentar agropecuária, porque a agropecuária, ela, principalmente grãos, está muito relacionado à produção global, né? Por exemplo, pensando na safra 24-25, nós podemos ter uma super safra potencial, né, para isso. Agora, se vai acontecer ou não depende do clima, e tem uma demanda que cresce mais lentamente, de acordo com as projeções do Departamento Norte-Americano. Por outro lado, um dos fatores que a gente vê sempre no negativo no Brasil, que sai um pouco aqui da nossa pauta, mas é em relação à indústria brasileira. A indústria brasileira ela não apresenta resultados no positivo já há algum tempo. Nesta última segunda-feira mesmo, eu conversava com Charles Tang, presidente da Câmara Comércio Brasil-China, e ele comentava a respeito de alguns investimentos de indústrias chinesas por conta também do estabelecimento de normas aqui no Brasil para a fabricação de carros, por exemplo, deles terem ali alguns dispositivos para que sejam montados e fabricados aqui no Brasil. Isso poderia trazer ali um cenário de evolução para a indústria brasileira. Essa indústria aqui do Brasil, ela é o fator, neste momento, além da questão fiscal, né, que traz uma preocupação, mas ela é, no momento, aquele que impede de se crescer um pouco mais o PIB nacional, Troster? Eu diria que sim, é um fator que impede o PIB crescer mais. Nós temos industriais muito bons, mas nós temos uma política industrial míope, quer dizer, a nossa participação na indústria mundial caiu. Caiu porque a nossa política industrial ou estava inferior aos outros. Eu vou dar 4 exemplos. Primeiro, a agroindústria. O que é a agroindústria? Quando você exporta café, você também pode exportar cápsulas de café. Você pode exportar outros derivados do café. Isso se chama agroindústria, que você produz o que a indústria faz e exporta, ou consome aqui dentro. Nesse sentido, a participação, a relação entre a agroindústria e o agro vem decrescendo. O que quer dizer? Nós estamos cada vez mais exportando mais matérias-primas e deixando de processar produtos agropecuários. Então, você tem que focar. Por que a gente faz isso? Um exemplo, eu peço pimenta em restaurante, não vou falar o nome, mas às vezes me apresenta uma pimenta de outro país e falo, pera, como é que não tem uma pimenta nacional, né? E temos Brasil que tem tantas pimentas que fora. O terceiro ponto, você falou dos carros elétricos que a China está fabricando. Acho que na segunda-feira, a Folha de São Paulo, ontem, deu que os americanos querem importar mais carros elétricos e não da China. Não é uma oportunidade para empresários brasileiros começarem a montar carros elétricos e exportar para os Estados Unidos? Eu acho que assim, a gente tem uma política industrial assim, muito geral. Tem que ser mais específica, precisa para fabricar, precisa para a pimenta nacional decolar mais.
sabe, indústria, o que a gente pode fazer? E, por último, essa questão agora é crédito subsidiado. Nós temos que ter crédito, crédito barato para todo mundo. Então, você faz, não, a BNDES vai dar essas linhas para esse tipo de empresa, para esse outro tipo de empresa. Mas o crédito tem externalidades. O que adianta, só usando o exemplo dos carros, dar crédito para a indústria de carros e não dá para as autopeças que ele fornece? O Brasil é o único país que tributa o crédito no mundo. Quer dizer, você pega dinheiro emprestado, na hora que você vai tirar o dinheiro, já te tiraram um pedacinho do IOF. Temos que parar com isso, compulsórios, todas essas regras complicadas. Eu acho que o potencial para o Brasil crescer existe, mas que não está sendo aproveitado como poderia.